Olá turma, vamos a mais uma aula e hoje vamos falar um pouquinho sobre a ética no marketing. Eu vou falar mais no final sobre essa imagem, que eu achei ela bem interessante, sobre a questão do respeito, igualdade, valores e direito. Quando a gente fala da ética no marketing, a gente está falando da responsabilidade social que o marqueteiro, o setor de marketing precisa ter dentro do ambiente de planejamento estratégico. Então, quando há a presença dessa responsabilidade nos seus princípios éticos em uma estratégia de marketing, então ela traz uma manutenção de uma imagem saudável da organização. E além disso tudo, essa parte ética mostra para o seu público que os valores e a imagem que a empresa tem ou quer ou pretende, apresentar a um determinado mercado. Então é muito importante sobre essa questão da influência que a empresa pode ter, sim, correlacionada aos seus princípios éticos. Nesse infográfico, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação entre a ética e a boa imagem da organização. Então, com estratégias bem definidas e com os princípios éticos também bem definidos, há uma grande possibilidade de uma boa imagem dentro do mercado que você deseja alcançar, que você almeja, conseguir. Então, quando você tem boas estratégias, você tem isso tudo dentro de um princípio ético, o mercado começa a te ver de maneira positiva. Então, é muito importante você definir muito bem. Então, como você pode ter algumas estratégias bem definidas, tá? Você pode ter inserido, como eu te falei, num posicionamento com transparência, e você precisa ter o teu negócio totalmente com uma ética bem implícita e explícita dentro da missão da organização. O que é a missão da organização? No que ela foi criada, no que ela foi gerada realmente, o que ela foi destinada a fazer, ela anda fazendo eticamente? Se sim, você está tudo dentro desse plano ético, E aí você começa a atrelar as ações de planejamento, na missão e dos valores dentro do estratégico dentro da empresa. E quando você tem essa estratégia bem definida e ética bem definida, você pode encarar isso como um posicionamento estratégico, que não vai gerar que a empresa só visa lucro. Ela tem sim um processo de negócio totalmente ético. E então ela vai movimentar, ela vai motivar, ela vai viabilizar um processo de troca com o mercado, e essas ferramentas de marketing vai ser muito mais fácil de serem efetuadas, porque você já tem uma boa visualização dentro do mercado. Então, quando vier o alvo crítico, das funções de aspectos ligado ao estímulo de compra de determinado produto ou serviço, você já vai ter um posicionamento estratégico porque a tua empresa é ética. Agora, infelizmente, a gente tem um processo de empresas que não são éticas dentro desse nosso mercado. Eu vou falar sobre algumas questões que a gente fala que são empresas totalmente oportunistas, que elas têm e geram sim um estímulo de compra, mas totalmente fora da visão ética. A gente fala muito da questão da vista da sustentabilidade, e eu quero abordar esse assunto com vocês, porque muitas das vezes eu vejo muito isso. Algumas empresas que dizem que são totalmente sustentáveis criam esse tipo de mundo verde, marketing verde, e assim começam a sinalizar sobre isso tudo, e quando você vai ver, ela está desmatando a Amazônia, ela está poluindo rios, entendeu? Então isso não é ético, porque ela diz lá nos valores dela que ela é prisma por isso, ela tem esse tipo de coerência, mas na verdade ela não faz isso no seu dia a dia. Então todo esse efeito
é negativo. Então falta ética sobre isso. Eu acredito que vocês já viram em algumas empresas que dizem que os valores delas é tratar bem seus funcionários, tratar bem seus consumidores, e não é o que você vê no dia a dia. Ela falta com esse tipo de ética, ela não consegue te ouvir e tratar bem. Então, esses efeitos acabam tendo uma negatividade dentro desse ambiente. Em vez de melhorar, ela acaba piorando. Então, muito cuidado com essa parte ética. E quando a gente fala sobre isso, precisa ter uma grande preocupação que quando você vai vender um produto, vender um serviço, que você precisa entender que existe um artigo, né, que são os direitos básicos dos consumidores, que rege tudo isso e que protege determinadas realizações que fora da ética. Então, por isso que a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, e eu vou falar algumas coisas aqui que tem a ver muito com a questão de comportamento de compra, de situação de ferramentas que podem ser utilizadas de forma ética ou não ética, entendeu? Então é muito importante. Quando a gente começa a entender um pouquinho, a gente fala sobre esses direitos, a gente fala sobre a proteção da vida e da saúde. Então, antes de comprar ou fazer qualquer propaganda, utilizar o serviço, é muito importante que o fornecedor, né, as ferramentas falem sobre o risco que isso pode oferecer à saúde ou à segurança. A gente vê muito isso daí dentro de algumas propagandas sobre remédios que prometem emagrecer muito rápido. O que acontece? Mostra ali uma fórmula milagrosa, mas muitas das vezes não mostra os efeitos colaterais que aquilo dali pode afetar, né, realmente a saúde e a vida daquela pessoa. A outra coisa que a gente fala é sobre educação para o consumo. Então, todo ser humano ele tem direito a receber orientações sobre o consumo adequado e correto sobre determinados produtos e serviços. É o que eu falei anteriormente, né? Sobre essa questão da vida e da saúde. Quando você vende um remédio desse, você precisa falar a verdade, ser ético em falar assim: se você tomar esse remédio somente com prescrição médica, isso pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, isso é uma educação no consumo. Se você vai consumir esse remédio, se o médico falou que é uma pílula, mas isso precisa estar atrelado a uma dieta, a um exercício físico, para melhorar o teu metabolismo. Então é muito interessante você ter essa educação. E uma outra coisa, você também tem que ter a liberdade de escolha de produto e serviço. Então você precisa achar o melhor jeito de que o cliente tenha como escolher o teu produto ou serviço por achar aquele produto melhor, entendeu? Que é a liberdade de escolha, que é a transparência de todo o processo de fabricação, de exposição daquele produto. Então, essas informações têm que estar muito bem atrelada à ética desse produto, às informações. A gente vai falar novamente de informações, então elas precisam ter informações bem claras sobre a quantidade, peso, composição, preço. Então é muito interessante que isso esteja correto. Recentemente eu vi um programa na TV onde uma determinada farmácia falava que aquele produto tinha 900 ml. E chegou alguém do PROCON, né, da fiscalização, e começou a medir. E na verdade aquele produto tinha cada um 750 ml. E na verdade não tinha os 900 ml. Então ele estava, de cada produto daquele ali, ele estava tirando 150 ml. Então essa informação estava ali, 900, mas na verdade não tinha. Então estava errado. Então estava agindo de uma forma totalmente antiética, tá ok? Uma outra coisa é a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem direito a exigir tudo que foi anunciado.
e o que foi anunciado seja cumprido. Então é muito importante isso. A gente já viu, eu vou até citar o nome, tem algum, não vou citar o nome, né? Mas tem alguns supermercados, vocês vão saber, que diz que cobre, né? Cobrimos qualquer oferta. E quando você chega lá, ele não tem a marca, entendeu? Ou então ele anuncia um produto e quando você vai buscar aquele produto não tem, fala que acabou. Eu não sei se você sabe, mas você pode exigir quantos chegaram e quantos saíram, para ver se realmente, porque infelizmente tem algumas publicidades, algumas propagandas que são totalmente enganosas, que é somente para te levar até um determinado local de compra. Chegar lá, eles querem te empurrar, desculpa a expressão, um outro produto, e não aquele que você viu ou que você gostaria. Então, se você se sentir lesado, você pode cancelar, você pode buscar esse tipo de informações e esse tipo de propaganda, como eu te coloquei aqui, ela pode ser simplesmente considerada como crime. E aí você pode acionar, fazer, buscar os seus direitos. Então é muito importante você, futuro marqueteiro, administrador, tenham isso em mente, para que vocês não caiam nessa armadilha, né? Que vocês não enganem o seu consumidor, porque senão vocês podem simplesmente com a propaganda enganosa, abusiva, acabar com todo um posicionamento, tá? Então muito cuidado com isso. E quando eu falei que iria comentar era sobre isso, com cuidado. O que seria o cuidado? É você ter respeito, é você tratar de igual, é você dar valor e os direitos que aquelas pessoas entendem-se como consumidores e clientes possam enxergar eticamente nesse posicionamento organizacional. Tá ok? Então essa é a nossa dica de hoje, a nossa aula de hoje sobre marketing e ética. E até uma próxima oportunidade.